Saúde e qualidade de vida. Oferecimento Unicred, prosperidade sem perdedores. Mediar Nutricionista, especialista em atendimentos nutricionais para gestantes, doenças hepáticas e protocolos detox. Quatrum, soluções empresariais. Na hora de escolher a melhor internet, escolha a Amigo. Visite o site sejaamigo.com.br e saiba mais. O mês de abril é marcado por uma causa muito especial, a conscientização do autismo. A ONU, em 2008, estabeleceu o dia 2 de abril como sendo o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, a fim de ampliar o conhecimento sobre o tema e reduzir o estigma em torno da condição. Nós vamos entender melhor o assunto e saber quais são os principais aspectos do transtorno do espectro autista no programa Saúde e Qualidade de Vida de hoje, que já está entrando no ar. Olá, estamos começando mais uma edição do programa Saúde e Qualidade de Vida e hoje nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio Jéssica de Oliveira e Gabriel Ferreira do Centro de Referência em TEA Compreender para Atuar do CISEPS, para falarmos sobre o TEA, sobre o transtorno do espectro autista. É isso, né? Falei tudo certo. Tudo certo. Tudo bem, pessoal? Prazer em recebê-los no Saúde e Qualidade de Vida de hoje. E eu já quero começar questionando vocês, perguntando para vocês justamente a respeito, né, do transtorno. Né? Estima-se aí que o transtorno do espectro autista, o TEA, atinja no Brasil cerca de 2 milhões aí de pessoas. Quais são os tipos de TEA, quais são os tipos de transtorno? E até nesse primeiro momento, né, para começarmos o nosso bate-papo, eu gostaria que vocês explicassem para o nosso telespectador o que é exatamente, né, o autismo, que é o transtorno do espectro autista. Quem começa? Primeiras damas. Primeiras damas. Não dá preferência, né? Obrigada, né, pelo convite de estarmos aqui. Prazer é nosso. E esse é um mês muito importante, né? Um mês que traz a conscientização do autismo como foco, justamente como você falou, para trazer menos estigmas, preconceito, né, que é vivenciado diariamente por muitas famílias e essas pessoas que têm o transtorno. O autismo hoje é considerado um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Ele afeta as áreas da comunicação, as áreas sociocomunicativas, na verdade, juntamente com os comportamentos, certo? E ele é um transtorno que hoje, diferente de a gente achar que é num grau que se tem, ele é considerado a partir dos níveis de apoio que essa pessoa precisa, né? De qual a condição que ela precisa, em qual área, se ela tem alguma comorbidade associada que vá impedir que ela tenha as suas atividades de vida diária com mais autonomia ou não, enfim, né? Cada pessoa que possui o TEA é completamente diferente, né? Por isso o nome espectro. Além disso, né, corroborando para aquilo que a Jéssica já trouxe, algo que se tem falado muito nos últimos 10 anos de pesquisa, inclusive, é a ideia de autismos, né, no plural mesmo. A ideia é que o nível de suporte, o nível de apoio que aquela pessoa com TEA, diagnosticada com TEA, necessita, conforme a área que ela necessita também. Ou seja, cada pessoa apresenta um tipo de autismo. O tipo de autismo está relacionado, nesse caso, ao espectro e principalmente ao nível de suporte que ela necessita conforme a demanda que é apresentada na faixa etária dela, na demanda social, na conjuntura familiar, em todo esse espectro amplo e inclusive com o que a gente percebe de forma sistêmica, né? Num olhar mais amplo, num olhar mais geral, levando em consideração a família, levando em consideração a própria pessoa com TEA,
a equipe de profissionais que atende ela e todos os locais e ambientes que ela está inserida. Então, quando se fala, que eu perguntei aqui dos tipos, né? Existem tipos diferentes, como é que dá pra gente classificar isso aí? O transtorno é um só, transtorno do espectro autista, né? Mas esse nome espectro leva justamente para mostrar que há uma complexidade da forma que as características se apresentam em cada sujeito, né? Então, uma criança que... E daí os tipos, então, Jéssica? Por exemplo, quando essa pessoa recebe um diagnóstico, está no processo de investigação, é olhado para esse sujeito em todas as esferas, o que ele precisa na área da comunicação, se a maior dificuldade dele é na parte da interação social ou nos comportamentos, né? Aonde que esse sujeito precisa de mais apoio. Então, hoje, os manuais diagnósticos, o próprio CID mais atualizado que a gente tem recente, traz o nível de apoio que a pessoa precisa. Então, ela recebe, né, o transtorno do espectro autista como uma condição e com níveis de apoio diferentes, né? Que aí os profissionais que vão estar avaliando vão identificar esse nível de apoio que essa pessoa precisa, necessita. Na verdade, agora o tipo tornou-se nível de apoio, né? Os tipos agora tornaram-se níveis de apoio, conforme esses níveis de apoio se apresentam para aquele caso específico. Sim. Tipo, cada caso, um caso, né? Como a gente costuma falar. Exatamente. Né? E aproveitando até esse gancho aí, né, que o Gabriel falou, com relação a como a gente nota, né, e isso até nós tratávamos numa outra edição do Saúde e Qualidade de Vida aqui, como muda com o passar do tempo algumas nomenclaturas, né? Por exemplo, exatamente o que tu falou agora. E aí eu já quero pegar o gancho justamente, e é muito tranquilo a gente falar sobre isso, e até, como eu disse até no outro programa, até como forma de esclarecimento para as pessoas, para quem nos acompanha, para quem nos assiste agora, aí é o caso também da questão do termo portador, né? Quem é que pode falar um pouquinho sobre isso? Que também não se usa mais, né? Foi abolido, Jéssica. Abolido. Esse termo é até correlacionado quando antigamente, né, o pessoal também falava muito pessoa portadora de deficiência, pessoa portadora de autismo, e na verdade a pessoa não porta por um tempo e larga, né? E sim, não carrega e ela é uma condição, né? Uma condição desse sujeito. Então é uma pessoa com autismo, né? Com um transtorno do espectro autista, com essa condição que primeiramente ela é um ser humano, né? E o autismo vem como uma condição que faz parte dela, que faz parte das características dela. Não é à toa que a gente fala pessoa com autismo, né? Em primeiro lugar, a pessoa e posteriormente então com autismo ou com qualquer outro transtorno, com a condição, enfim, né? condição. Agora não portador, né? Porque realmente a gente é como se tu estivesse portando algo, né? Foi utilizado por muito tempo dentro das próprias políticas, é um termo que vem sendo por muitos anos, né? Por muitos anos. No nosso contexto. O que demonstra, de certa forma, também a atualização de estudos que tem sido trabalhado intensamente, inclusive no nível e no contexto do autismo, na verdade, né? Assim, de 20 anos para cá, no Brasil, especificamente, de forma acadêmica, de forma de políticas públicas, tem se estudado muito sobre o tema, e isso corrobora, inclusive, para essa nova nomenclatura, um novo entendimento, uma nova forma, inclusive, de chamar, né, sobre esses assuntos contextualizados ao terra. E que bom que isso avança também, né? Essas coisas também avançam para que as pessoas possam, né, falar da maneira correta, porque às vezes as pessoas até ficam meio se milindram, né, quando tem que falar a respeito, né, de algum problema desse tipo. Normalmente as pessoas com autismo, eu não sei se aí vocês podem me dizer se procede, mas é o que que as pessoas costumam também comentar, né? São muito inteligentes, né? São muito... Parece que estão acima, né, de um nível normal, assim, como a gente diz, olha, são muito inteligentes. Se realmente isso procede, no sentido geral, assim, né? Quer falar? Pode falar. Nesse sentido, a gente chama também de ilhas de conhecimento, ou a gente também pode chamar o nível de hiperfoco, né? O que seria o hiperfoco? Eu começo a estudar sobre copos, olha só, começo a estudar tudo sobre copos, é a minha área de interesse, é o meu assunto de interesse, e através disso, ou seja, eu vou te apresentar sobre copos e tudo que representa um copo. E é o que tu sabe que vai falar melhor. Mas isso, inclusive, está dentro do quadro sintomatológico do autismo. Não a questão da inteligência, mas a questão do comportamento e interesses restritos e repetitivos. É claro que a gente pode considerar níveis de cognição, sim,
Com certeza, mas não significa que vai ser mais ou menos inteligente. Significa que vai ter um assunto, uma área de interesse, e isso vai colaborar então para esse entendimento maior de falar sobre copos. Exatamente. São consideradas às vezes, alguns estudos trazem, né, como ilhas de habilidade, né, que essas crianças, adolescentes, adultos com autismo apresentam justamente por ter, eles têm um processo cognitivo mais centrado no detalhe, que aí eles começam então a ter um hiperfoco muitas vezes em algum determinado assunto, como o Gabriel falou, e aquilo se torna algo muito, com certeza, acima do que os outros demais, né? As Jéssica, pessoas entendem sobre bastante aquilo. foco. Exato. Que muitas vezes a gente acaba nós se é muito perdendo, difícil, né? Então isso é um ponto muito positivo e algo que, por exemplo, já estou até puxando outro assunto, mas nos Estados Unidos eles valorizam muito as características das pessoas com autismo dentro do meio do mercado de trabalho, para valorizar essas pessoas, porque elas são muito centradas nesse detalhe, conseguem focar diretamente melhor do que muitas outras pessoas que por qualquer besteira já conseguem, né, desviar do foco. O trabalho já é um pouco mais diferente nesse caso. Então, na área da informática, por exemplo, pessoas são contratadas, pessoas com autismo, né, nesses países, para que a gente possa valorizar essas características também. Justamente em função disso aí, do foco, de centrar naquilo ali, se concentrar, né? Que bacana. O desempenho, né, da atividade laboral. Exatamente. Que bacana. Pessoal, com relação ao tratamento, né? Quais são os principais tratamentos ou, enfim, com relação ao transtorno? Bom, no transtorno do espectro autista, tratamentos há diversos, né? Tratamentos no sentido de terapias. A gente pensa assim em intervenção. Pensa numa criança, num bebê que está sendo identificado, algumas características, está no processo de investigação. Primeira coisa que se faz e que os médicos encaminham, né, muito direto para a gente, é a intervenção precoce. O que seria a intervenção precoce? Intervir precocemente com as terapias adequadas para que essa criança tenha o melhor desenvolvimento possível, né, seja nas suas próximas etapas de vida, com autonomia, com destreza para ter as suas habilidades de vida diária e com uma forma bem efetiva. E para isso, né, a gente tem várias áreas. Por exemplo, no nosso centro lá nós temos psicologia, temos fono, vai me ajudando, Gabriel. Terapia ocupacional, educação especial, educação física, psicomotricidade, psicopedagogia, várias áreas, tá? Mas cada sujeito necessita de uma terapia mais específica às vezes, né? Então, uma criança que chega às vezes com uma indicação para fazer fono, para fazer psicologia, por exemplo, ela vai ser atendida por esses profissionais que são especialistas para atender esse tipo, né, de transtorno, que é o transtorno espectro autista. E para isso a gente também acha que é importante, eu e o Gabriel, a gente sempre traz isso, assim como toda a nossa equipe, uma mudança que tem acontecido, que é justamente sobre o trabalho transdisciplinar, tá? Então, por muito tempo, as pessoas... Como é? Trabalho? Transdisciplinar, né? Uma abordagem que trabalha de uma forma ampliada. Como que se dá? Que é você enxergar esse sujeito como um todo. Por muito tempo, os profissionais trabalhavam de forma, e ainda trabalham, né, infelizmente, muito fragmentada, né? O fono atende a criança aqui e só ele atende. Aí o outro educador especial atende no outro espaço, mas eles não se conversam, né? E aí parece que um está puxando para um lado a criança, o outro está estimulando pelo outro lado. Não tem uma interação. Não tem uma interação. E às vezes são abordagens diferentes, às vezes as pessoas se centram muito no seu saber e achar que não pode compartilhar. Então nós temos uma proposta no centro que desde quando iniciamos foi um ponto principal para a gente conseguir abrir o nosso espaço dessa forma, que a gente estudar essas demais áreas. Então nossa equipe, hoje temos 7 áreas, né, de intervenção no centro. A equipe trabalha de uma forma integrada. Então, como que seria? O paciente que é atendido pelo psicólogo Gabriel, ele não é atendido só com o olhar da psicologia. Essa criança às vezes está precisando de um estímulo motor, está precisando de um estímulo sensorial, e o Gabriel, se ele não souber dessas demais áreas e não conversar diretamente com os profissionais, ele não vai conseguir dar o atendimento que é efetivo para essa criança no setting terapêutico dele. Então, quantas vezes eu pego lá o Gabriel com a terapeuta ocupacional, olha, o fulano lá está com uma dificuldade na parte das luzes, como é que eu podia fazer? Ah, não, tu diminui o estímulo, faz isso, insere isso na tua terapia. Isso acaba se tornando algo muito grandioso no contexto terapêutico, que vai ter impacto no desenvolvimento da criança, vai ter impacto
na nossa formação profissional, porque o nosso olhar se torna bem mais, né, ampliado em relação às áreas e, consequentemente, né, na qualidade de vida dessa criança, dessa família que recebe esse olhar ampliado. Então, hoje em dia se fala em transdisciplinariedade de uma forma mais efetiva para o atendimento dessas pessoas, né, onde você enxerga o sujeito como um todo e não... Mas, Gabriel, de extrema importância, né? Essa interação aí, né? Esse precisar estar informado do que o outro está fazendo, né? E eu gosto de usar uma comparação muito específica sobre o trabalho transdisciplinar. Pensem em um arco-íris. Nós sabemos todas as cores que existem no arco-íris. Todavia, nós não sabemos onde elas se limitam entre si. Na verdade, elas se misturam. E o trabalho transdisciplinar é esse. Exato. Nós temos as nossas especificidades. Eu tenho a minha especificidade enquanto psicólogo, a Jéssica enquanto educadora especial, mas o nosso trabalho ele se transpõe, ele se transpassa como um arco-íris, levando em consideração. Um complementa o outro, né? Sem dúvida. Se você for hoje visitar nosso centro e entrar na sala de psicomotricidade, vai ter a fono atendendo lá, ou vai ter a terapeuta ocupacional, porque não é a sala que define, e sim o que o paciente precisa, que aquela criança, aquele adolescente que está lá necessita. Se naquele momento aquela criança, eu falo criança que a grande maioria são crianças, sim, mas lá no centro nós temos adolescentes e muitos adultos também. Então, você pega aquela pessoa que está sendo atendida e precisa de uma sala mais com estímulos sensoriais, o psicólogo vai para a sala que é mais sensorial e ele vai trabalhar questões sensoriais junto com as particularidades da psicologia também. Isso se torna, né, esse olhar ampliado que a pessoa precisa disso. Se ela for olhado fragmentado, agora eu vou só estimular a comunicação. O sujeito não é fragmentado, nós somos completos, né? Então, claro, essa é a nossa abordagem, é o nosso diferencial. Inclusive, quer dizer, a questão do ambiente é de acordo com aquilo que se percebe, né? De acordo com a percepção do que ele necessita mais, né? Exato. É o ambiente mais adequado. Exatamente. E tanto que os nossos terapeutas, eu e o Gabriel, nós nos conhecemos há alguns anos já, né? E uma vez nós conhecemos um outro centro, né? Que trabalhava dessa forma e a gente ficou muito com os olhos brilhando, pensando, olha que interessante, nós sabemos muito um da área do outro. Se o Gabriel precisar apresentar todas as áreas do centro, ele vai saber todos o que se trabalha, como que se faz, porque a gente está a todo momento compartilhando. Também tem isso de bom, né? Tem isso de bom. Porque não precisa só o psicólogo apresentar a psicologia, claro, não. A TO pode apresentar a psicologia também, né? Sem dúvida, né? Vocês falaram no início aqui do programa, conceituaram, né? Mas agora eu gostaria de perguntar para vocês com relação lá no início, né? Tu falaste agora há pouco da questão da criança, né? Lá no início, como é que se percebe? Quais são os sinais, os sintomas, né? Quando a mãe deve perceber ali que precisa, né, de ajuda, né, que tem alguma coisa diferente. Como é que é esse processo? Como é essa fase, esse início? Foi bem interessante ele ter falado da mãe, percebe, porque é um ponto bem interessante. Hoje nós temos muitos bebês chegando até o centro para o processo de estimulação precoce, né? Porque o bebê, então, geralmente esses pais que estão com esse bebê já conseguem perceber alguns sintomas muito específicos, né, nesse primeiro momento. Momentos, por exemplo, em que o bebê tem o contato visual com o seu cuidador, né? Aqui aquela criança, ela divide o brinquedo com o seu pai, ela chama atenção, que no autismo algumas dessas características podem não estar presentes, né? Essa criança pode ter dificuldade em fazer essa troca com a mãe ou com o pai ou com quem for seu cuidador, né? A comunicação pode vir um pouco mais atrasada ou se dar de uma forma diferente, né? Trazer algumas palavras, repetir algumas palavras ou até mesmo não sair ainda a comunicação verbal. São várias as características que a gente já pode perceber nesse primeiro momento de vida desse bebê e que você tem que estar atento, né? Os pais, agora até com o contexto pandêmico, nós tivemos muitas crianças chegando porque ficaram muito tempo isoladas, ficaram mais tempo juntos, sem contatos com outras crianças, né? Então, sem esse processo de imitação um pouco atrasado, a comunicação também, que estão em processo de intervenção precoce, investigação também, né? Para ver se realmente pode ser o autismo ou não. E também, então, falando dessa questão da importância desses pais, quando tu falou mãe, tem muitas mães que chegam lá e dizem, o médico me falou que eu sou louca, esse até termo que ela traz, assim, né? Porque eu tô achando
coisa onde não tem. Na verdade, essas mães são muito antenadas para identificar coisas que talvez o outro filho não fez, né? Esse filho não está fazendo e o outro fez, ou alguma característica que ela achou diferente. Bom, primeira coisa, procura ajuda de um profissional, né? Procura, leve para um processo, para um neuro, para um médico, seu pediatra, ou até mesmo, né, para um centro específico que trabalhe com esse processo de investigação para começar essa intervenção precoce. Gabriel, e isso se dá mais ou menos em que momento, com quantos meses, como é que se percebe isso como regra, assim? De modo geral, acontece na primeira infância até os 3 anos, entre 1 ano e meio, 2 anos e meio principalmente. Porque antes disso não? É possível acontecer... Antes de 1 ano? É possível acontecer com menos de 1 ano, sim, com certeza, mas hoje os casos que chegam até nós, lá no Centro Compreender para Atuar, no CISEPS, eles chegam com casos a partir de 1 ano e meio até 2 anos e meio, principalmente sobre aspectos principais de comunicação. A fala é algo que os pais trazem muito. Meu bebê ainda não fala, meu filho ainda não fala, ainda não pronuncia palavras, ou não tem uma troca, exatamente, uma troca comunicativa. Quando eu chamo o nome dele, ele não olha para mim, ele não me responde aquela com um dispersão, olhar. aquela... Ou ele brinca específico com um brinquedo ou com um detalhe específico daquele brinquedo, né? Então a gente começa a perceber que existem alguns sintomas característicos dessa faixa etária. Seriam os principais sinais, digamos assim. Exatamente. Que os pais devem ficar atentos. Mas não podemos deixar também de falar que muitas crianças vão ser diagnosticadas depois também, quando entra para o contexto escolar, que aí a demanda excede e essa criança às vezes não consegue manejar com tudo que vem, né, nesse contexto social para ela. E muitos casos adultos que têm nos procurado também agora frequentemente para investigar esse possível diagnóstico. Por quê? Porque são pessoas que o nível de apoio era bem menor, né, nessa necessidade, e foram deixando alguns comportamentos. Chegou na fase adulta, algumas demandas aí vieram e essa pessoa teve que buscar então um auxílio para esse processo diagnóstico também. Tá certo. Bom, nós vamos seguir falando no próximo bloco ainda a respeito disso, né? Nós vamos agora a um intervalo aqui no Saúde e Qualidade de Vida. Voltamos em seguida. Até já! Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Fure a bolha, você tem escolha. Escolha cooperar. Escolha investir. Escolha emprestar de verdade. Escolha o que fazer com o dinheiro que sobra na sua entidade. Escolha cooperar com a sua comunidade. Empatia faz a nossa identidade. Colha o fruto das suas escolhas. Você tem escolha. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Triste? Angustiado? Cheio de problemas e sem ninguém para conversar? Então disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Hold on. Hold on. You are not alone. Muito bem, nós estamos de volta com o Saúde e Qualidade de Vida de hoje. Estamos recebendo aqui em nossos estúdios a presença de Jéssica de Oliveira e Gabriel Ferreira, do Centro de Referência em TEA, Compreender para Atuar,
do CISEPS, da FISMA, né, pessoal? Exatamente. Da FISMA. Ainda dentro do que vocês estavam falando, né, no bloco anterior, eu queria perguntar para o Gabriel, com relação, a gente falava, né, a Jéssica falava ali a respeito, quando eu perguntava dos sintomas, dos sinais, enfim, né, lá do início, nos primeiros momentos ali de vida. Com relação, Gabriel, a questão assim, ó, da família, né? O apoio, essa percepção e esse apoio da família como um todo, né? Qual é a importância? Claro que depois, né, já né, a criança estar em tratamento, enfim, de já se constatar, né, da condição. Qual é a dimensão aí dessa importância desse apoio da família? Eu não falo só mãe, pai, mas daqui a pouco, enfim, todos os integrantes, irmãos, né, o papel dos avós, de todos que convivem com a pessoa, com a criança ali. O papel da família e do acolhimento com a família, ele é essencial, principalmente em alguns aspectos emocionais e psicológicos que acontecem com os pais nesse processo. Por quê? Porque existe o luto diante de um diagnóstico. O que seria isso? Seria o luto do filho ideal. Eu idealizo um filho, eu espero e crio expectativas sobre aquele filho, sobre a criação daquele filho, e de certa maneira o ambiente clínico e o ambiente médico, e diante de um diagnóstico, ele vem para interromper um pouco desse sonho do ideal. Claro que existe um processo de luto e que é necessário um acompanhamento psicológico, um acompanhamento de toda a equipe transdisciplinar nesse processo, mas tem outros aspectos também que são necessários de a gente estar atentando sobre isso e dar atenção sobre isso, especialmente no acolhimento à família no processo inicial. Por quê? Porque a família é o principal meio de comunicação entre os terapeutas e a criança, e o adolescente e aquele adulto. Na verdade... esse sentimento de luto, entre aspas, que tu fala, é no sentido assim, ó, chega ao ponto de ser um negar, aquele não querer, se surpreender, Ótimo você falar sobre isso, porque às vezes o negar vem por essa frase que é muito conhecida: cada criança tem seu tempo. Opa, peraí, como assim cada criança tem seu tempo? Sim, nós entendemos que cada criança tem seu tempo, mas existem marcos do desenvolvimento. Esses marcos do desenvolvimento na criança são aspectos que a criança já consegue apresentar conforme ela vai crescendo, conforme ela vai desenvolvendo nas faixas etárias que ela vai adquirindo de certa maneira, né? Então uma criança com 3 anos já consegue fazer isso, já consegue se comunicar dessa maneira, uma criança com 6 anos já consegue se comunicar de outra maneira, ou seja, são aspectos importantes, são marcos do desenvolvimento que nós precisamos estar atentos a esses aspectos e inclusive a gente entender que cada criança tem seu tempo, ok, depende do ambiente, depende dos estímulos que são apresentados a essa criança, mas existem marcos do desenvolvimento que balizam todo esse crescimento. E só para acrescentar também do quanto é importante os profissionais que atendem as pessoas que têm autismo darem suporte a essa família, entende? Porque a família se sente desamparada, isso, né, que o Gabriel traz, frente a um diagnóstico, sem saber por onde ir. E se você colocar hoje na internet o que é transtorno espectro autista, vem muita informação de qualidade, ok, estudos acadêmicos, científicos, mas vem informação que é frustrante para pais, né? Informações que são os fake news aí, muita venda de cura sobre autismo que não existe em hipótese alguma. Então a gente fica com muito medo de como essa família vai se informar. Então o profissional ele tem uma responsabilidade gigante sobre esses pais, de orientar, como ele pode estar estimulando em casa. Eu sempre falo para os pais, bom, eles veem, porque autismo é isso. Bom, uma vez uma mãe me disse, ela não consegue colocar o chinelo, né? Era uma situação tão simples, eu falei, bom, então vamos dar um exemplo que o nome fosse Maria. Se a Maria não consegue colocar o chinelo, a gente vai trabalhar para a Maria colocar o chinelo e não porque ela tem autismo. Porque o autismo é só a condição, o que ela tem de dificuldade é o que a gente vai trabalhar. Então desconstruir também isso, né, que o diagnóstico ele vai ser um empecilho na vida. Não, a gente precisa sim unir com a família, com a escola, com os profissionais para dar o suporte necessário. Ou seja, a família também, entre aspas, precisa de um tratamento que é em forma desse apoio, né? Com certeza.
certeza, níveis de estratégias, níveis de ferramentas que a gente pode oferecer para a família, para que de certa forma todos esses estímulos que acontecem na terapia também aconteçam em casa, né? Exatamente, nós fizemos também trabalho lá no Centro de Orientação Parental, né, que é quando esses pais, atendemos famílias online, presencial, até uma família que é da França, nós atendemos por um bom tempo, dando toda a orientação inicial quando eles estavam investigando um diagnóstico, como que eles podiam fazer, porque lá eles não têm suporte, lá o autismo é bem menos conhecido, né, e profissionais não têm tantos especialistas, então como que ela pode estar dando suporte, estimulando, né, como que ela pode valorizar então a intervenção com a criança em casa, que isso é o mais importante. Você imagina, a criança fica 50 minutos, 1 hora na sessão, mas ela vai e fica o resto das 24 horas com seus pais, né? E se esses pais não se sentirem seguros para poder estimular em casa, saber a importância disso, o tratamento, a intervenção, a terapia, ela vai mais devagar, né? Então, quando se tem o apoio dos pais, a gente caminha junto, né? Precisa dessa orientação, né? Na verdade, e sem falar, quando tu perguntou da família mais ampliada, que às vezes aqueles pais se sentem sozinhos, né? Quando vê que tem um diagnóstico na família, as outras pessoas vão se afastando, com preconceito, né? Com falta de informação. Então, até isso a gente precisa empoderar essas famílias para que elas consigam, não, olha só, meu filho tem autismo, mas isso é uma condição, o que eu preciso trabalhar nele é isso, eu preciso que, sim, sair com ele nos espaços sociais, que isso é um problema. Hoje em dia os pais às vezes acabam não indo num shopping, não indo no mercado com medo de serem olhados pelo comportamento, né, que a criança pode ter naquele ambiente, e a gente trabalha para isso, né, para que eles consigam cada vez mais ocuparem esses espaços, sim, com autonomia. Gabriel, e com relação aos pais, aos familiares, no caso os pais, né, chega a ter casos assim em que é muito difícil, que tem que se trabalhar muito essa questão do aceitar na cabeça dos pais, ou depois que se descobre ali, os pais normalmente já aceitam, né, já tem essa visão aí, ou tem casos que é mais complicado? Existem muitos casos que necessitam de um apoio e um suporte maior, mas existem também casos que a gente tem que desmistificar algumas informações. Uma delas é que os pais são culpados pelo autismo. Não são. Absolutamente não. Não, absolutamente não. Absolutamente não. E essas informações que muitas vezes vêm da internet ou vêm de uma fonte que não é confiável, né? A gente consegue perceber que precisamos desmistificar isso frente aos pais para que eles se sintam também empoderados para trabalharem os estímulos com seus filhos. Na verdade, a gente também empodera esse pai, a gente empodera essa mãe, esses responsáveis, esses cuidadores, para que eles também se coloquem como sujeitos ativos desse processo e não recebam apenas as informações daqui, as informações dali, ou recebam apenas as informações que vêm dos terapeutas. Ah, não, tá fazendo terapia, então tá ok. Não. E dentro dessa visão, que principalmente não se culpem, né? Exatamente. Que isso historicamente já foi por algum momento culpabilizado as mães, e aí gerou todo um desconforto, e hoje não se fala mais por disso. Por quê? Por falta de informação, por uma cultura que se criou, talvez? Estudos, né? A gente tem lá de quando se iniciou a estudar autismo, por algum momento uma base mais de estudos foi para esse lado, olhando para que não, talvez esses pais sejam culpados, e isso de certa forma, assim como eu te falei dos termos, eles vão sendo enraizados, né? Mas hoje, se todos os estudos mais atuais, a ciência mostra, né, e traz isso pra gente, que a família, ela é o suporte dessa criança, ela precisa de apoio também, e temos que tirar essa culpabilização, que às vezes ocorre, né? Imagina, às vezes até entre o casal, ah, não, mas eu acho que a culpa é tua dele ter autismo, a culpa não é de ninguém. A gente sabe que hoje o autismo, os estudos mais atuais tratam da questão genética, né? Tem muitos estudos na área genética, mas a gente não tem um marcador biológico já definido, específico, para dizer, esse aqui é do autismo. Então tem muito ainda estudo pela frente, a gente já está avançando muito, mas a ideia é sempre também trazer essa família para a realidade, por isso a importância da conscientização do autismo, né? Tanto para as famílias como para a sociedade em geral. E o mês de abril é um mês de conscientização. Exatamente. Com relação a irmãos, né? Quando tem mais irmãos, qual é a importância? Porque, claro, o pai e a mãe estão sempre junto, né? Enfim, outros familiares, dependendo das pessoas que convivem ali no dia a dia da casa, mas o irmão é aquela coisa, né? Tá mais próximo, brinca junto, enfim, tá em todos os momentos. Como é que é essa relação aí com o irmão que não tenha condição
Ponto muito importante. Até como um beneficia o outro. Fantástica, pergunta fantástica. É fantástica, porque parece que está adivinhando todo o nosso contexto que a gente vivencia, né? Hoje, eu até também sou professora, né, na FISMA lá, além de coordenar o centro, então eu também tenho esse vínculo acadêmico. Depois então, eu quero que vocês falem mais sobre o centro, daqui a pouquinho. Com certeza. Então eu vejo muito, hoje tem alunos meus que estão pesquisando sobre irmãos, tá? Então que estão fazendo a sua base de pesquisa, né? Especificamente na área de irmãos, porque eles também querem investigar sobre isso. O que a gente percebe? Que os irmãos, tá? Em grande maioria, tem muitos estudos já mostrando isso, tem aí uma hiperresponsabilidade sobre esse outro irmão. Esses irmãos, eles são deixados de lado, têm sentimentos às vezes de carência, de outras questões que às vezes faltam por o foco ser só no autismo. Então é um ponto bem relevante. Daí tu falas com relação aos pais. Porque você imagina assim, bom, tem 2 irmãos aqui, se recebe um diagnóstico, o foco vira para esse. Para aquele então, ali. Toda a família, às vezes essa outra criança, e eu trago isso porque é uma informação que a gente percebe diariamente, percebe nos estudos que estão sendo feitos, e essa criança tá ali, né? E ela quer também ser olhada, às vezes, em alguns casos ela começa até a imitar algumas características para ver se chama atenção também, mas ela também precisa desse apoio, né? Os irmãos precisam desse apoio, precisa ser olhado lá na escola, se esse irmão também não está sendo deixado de lado, né? Se esse irmão muitas vezes fica na sombra dessa criança, né, que tem autismo, porque, não, ela é irmão da pessoa que tem autismo, já esquece até do nome da criança, né? Ela é irmão da pessoa que tem autismo. E a gente entende também que toda a vida dela, ela vai se pautando ao redor do contexto do autismo. Ou seja, no ensino superior, ela vai escolher por talvez, né, em muitos casos, vai escolher por um curso que detém a possibilidade de beneficiar e auxiliar o irmão com autismo. Então vou fazer direito né, para lutar pelos direitos e benefícios do meu irmão. Vou fazer algum curso de saúde para intervir na saúde, na questão clínica do meu irmão. Esse é um ponto bem importante, assim, eles têm que ser levados em consideração, então a gente também traz muito isso lá no centro, em alguns momentos também, tem algumas famílias que têm os irmãos, né, traz a gente, vamos chamar junto para brincar hoje na terapia junto, entra o humano junto, já faz uma interação, depois diz, dá para o humano, né, em casa vocês trabalharem essa brincadeira para levar esse contexto para todos, né, e não ser uma coisa só focada, porque com certeza, né, um diagnóstico de autismo é algo muito que traz algo para a família se readaptar, né, então acaba que ela tem que se reorganizar. E às vezes esse irmão é deixado um pouco de lado, então tem que prestar atenção também, porque essa criança pode estar precisando também de um apoio. Realmente os pais precisam de ajuda, né? Porque olha, é um pouco complicada, né? Complicado que eu digo assim nesse sentido, né? Como por exemplo, né, pontualmente nesse caso aí, quando o casal já tem um filho, nasce o outro de certa forma sempre ele tem uma atenção um pouco maior, né? Porque enfim é o caçula, claro que depois as coisas se igualam, mas eu acho que quando há uma condição assim envolvida, acredito que seja realmente a atenção mais focada naquele ali. Aí pode acontecer isso realmente, né, Jéssica? Exatamente. Então tem que ser tomado esse cuidado. Nós, como profissionais, a maioria das famílias, a gente está sempre junto, orientando, conversando também. Mas a gente vê muitos relatos, assim, e esse caso que o Gabriel falou da adolescente já pensar o que ela vai fazer para poder cuidar do irmão. A gente já fez pesquisas com isso, né, de irmãos, de pessoas com autismo, que respondiam essas questões, assim, em pesquisa. Olha, eu quero casar com alguém que goste do meu irmão, eu tenho que ter uma profissão que vai ajudar o meu irmão. Então já é tudo uma responsabilidade muito intensa já para a idade dessa criança, já pensando porque sabe que tem que auxiliar esse irmão, né? Então a gente tem que tem que ficar atento a essas questões aí. E entre eles, propriamente, mais especificamente entre eles, que vocês falaram agora com relação ao cuidado que os pais têm que ter, né, da atenção para um, para outro, mas com relação irmão com irmão ali, o irmão também é, como tu falou, né, leva junto, então ele também precisa lidar, né, qual é a contribuição que acontece diretamente entre os dois, né? Eu digo que é mais fácil para os irmãos entender do que para os pais, né? Do que os pais. Criança é criança, é por isso se entendem mais. Né? Na inclusão, hoje tu vê as crianças com colegas com autismo, um colega com síndrome de Down, um colega, não importa, com uma deficiência, e a criança vê com naturalidade, né? O adulto não, o adulto já vê com estranheza, já fica com medo, com receio, não sabe como fazer. Então a gente acha que, com certeza, né, é importante, mas a gente vê muitos benefícios, né,
né, dos irmãos estando juntos, a gente vê na nossa recepção lá seguida, os irmãos vão junto e estão brincando e sendo de uma forma muito natural também, né, Gabriel? E quando os irmãos entram na terapia, como a Jéssica tinha citado ali, na verdade eles fazem até um intermédio muitas vezes na terapia, eles acabam virando os terapeutas também, porque encaram aquilo com muita naturalidade. Para eles é um processo natural, muito natural. E tem que ser, E né? tem que ser, né? Tem que acontecer. Tem que ser natural. Bom, daqui a pouco nós já estamos nos encaminhando aí nesse último bloco, mas eu preciso perguntar para vocês com relação ao centro, queria que vocês falassem um pouquinho mais, como surgiu, né, o centro de referência, Centro de Referência em TEA, compreender para atuar do CISEPS. É um nome longo, né? É um nome longo. É um nome que tem história. Tão longo quanto a história. Nos explique aí como surgiu, né, esse centro, que é dentro da FISMA, né? Isso. O centro, né, na verdade, ele se idealizou. Nós tínhamos já um projeto na FISMA que se chamava Compreender para Atuar, há muito tempo atrás, desde 2016. E esse projeto, eu juntamente com a psicóloga, que é a Tatiane Rodrigues, que é minha colega coordenadora lá do curso de psicologia, o Gabriel já participava, o Gabriel era aluno também do curso de psicologia, nós montamos esse projeto para trabalhar as questões das deficiências no contexto psicoeducacional. E aí a gente começou a ganhar relevância, né, na cidade, na região, fizemos muitas parcerias, porque a minha área de estudo é na área do autismo, né, então como eu te falei, mestrado, doutorado, seguindo sempre na área, e sendo buscado, nós éramos muito buscados para levar informação sobre autismo, porque falta muito, então fazer formação, fazer cursos, até que a gente idealizou montar um centro de autismo, né, montar um centro que tivesse abordagem transdisciplinar, que seguisse as suas práticas baseadas em evidências, na ciência, com tudo de que há de mais efetivo hoje para o contexto do TEA, e montamos essa proposta, né, recebemos o aval aí da FISMA mantenedora, que criou o CISEPS, então, que é um centro multiprofissional de saúde, e dentro do CISEPS nós temos alguns centros de enfermagem, de psicologia, mas o primeiro que foi lançado foi o Compreender para Atuar, o Centro de Referência em Transtorno do Espectro Autista. Então foi lançado em 2019, em dezembro de 2019, estamos até hoje. Em Santa Maria. Em Santa Maria, né, no quinto andar ali da Policlínica Wilson Aiter. É ali que funciona. E temos mais de 100 famílias hoje, imagina. Atendidas. Mais de 100 famílias atendidas, né? E existem outros centros em outros locais? Existem, com certeza, né? Claro, o nosso centro ele é um centro bem grande, né? Hoje nós estamos com quase 15 profissionais atuando dentro do centro, mais de 100 famílias, então é um centro que tem uma estrutura bem grande. Mas tem outros espaços que também atendem. Eu acho que cada vez mais hoje, com os estudos sobre autismo, tem se buscado mais essa procura por profissionais especializados, né? Às vezes em contextos menores. Hoje, com as políticas públicas também, né? Temos um grande investimento governamental para criar centros de referência. Então temos um em São Cepé, que é nosso parceiro, nós temos profissionais que trabalham em São Cepé e trabalham conosco, o Centro de Referência São Cepé, temos a nossa PAI de Santa Maria, que também ganhou aí um contexto do edital que tivemos o ano passado, se eu não me engano, né? E agora ele é um centro macro-regional. Então nós temos cada vez mais espaços que estão se especializando, né? Porque os profissionais que atendem nessa área são mais escassos, então a gente tem que promover esse processo também. Quem quiser conhecer o centro, como é que o que deve fazer? Quem quiser conhecer o centro, acesse nossas redes sociais. Pois é, só colocar lá. Vamos divulgar, que nós já estamos encerrando aí, já vamos divulgar. O Centro Compreender para Atuar, coloca lá no Google mesmo, tá? No Compreender para Atuar. Compreender para Atuar, Centro de Referência em TEA, Transtorno do Espectro Autista, vinculado ao CISEPS lá na FISMA. Manda uma mensagem pra gente, marca um horário. Eu geralmente faço visita com as famílias, recebo profissionais, a gente tem recebido muito profissionais do Brasil inteiro para conhecer o espaço, né? Para pensar também justamente em criação de novos centros. Então a gente está sempre ver como vocês trabalham, como tudo funciona. Né? Por toda a nossa abordagem, nossa estrutura, a gente está disponível. O nosso, nas nossas redes sociais você consegue, né, já acessar o nosso telefone, manda um direct lá, marca um horário para a gente conhecer o espaço e mostrar o nosso trabalho para vocês. Tá certo. Bom, Jéssica de Oliveira, coordenadora técnica do Centro de Referência em TEA, Transtorno do Espectro Autista, do CISEPS, e o Gabriel Ferreira, psicólogo. Eu quero agradecer imensamente a presença de vocês aqui no Saúde e Qualidade de Vida de hoje. Teríamos
Sem dúvida, muito mais ainda, né? Porque o assunto é amplo, é importante e que bom, né? Poder passar todas essas mensagens, essas informações, essas dicas, essas orientações para o nosso telespectador, né? Para os familiares e é sempre bom falar cada vez mais nesse assunto, né? Rapidamente quero deixar para vocês aí, né? Se despedirem. Né? Nós que agradecemos a oportunidade também, né? Estar nesses espaços onde a gente leva informação de qualidade para a sociedade, né? Principalmente no programa que envolve saúde, que é tão importante, nos deixa muito felizes, né, Gabriel, por a gente poder representar a nossa equipe aí, que é gigante também, né, que trabalha dessa forma e que a gente fica sempre à disposição, né? Tá certo. Prazer. Leve o nosso abraço a todos e parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigado. Tá bom? Obrigado, Gabriel. Obrigado, Jéssica. Obrigada. E assim nós vamos encerrando a edição de hoje do Saúde e Qualidade de Vida, agradecendo a todos vocês que estiveram conosco. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Saúde e qualidade de vida. Oferecimento Unicred, prosperidade sem perdedores. Mediar Nutricionista, especialista em atendimentos nutricionais para gestantes, doenças hepáticas e protocolos detox. 4 Soluções empresariais. Na hora de escolher a melhor internet, escolha a Amigo. Visite o site sejaamigo.com.br e saiba mais.